Bom, determinantes da regulação de instituições de microfinanças. Bom, as microfinanças, elas são serviços financeiros ofertados para microempreendedores, ou seja, créditos, seguros, etc., destinados a pequenos empreendedores individuais e ou microempreendedores. Né? A sua importância é considerada desde um mecanismo eficiente de combate à pobreza e à exclusão social, como também uma política eficaz de redução do desemprego e ainda como promotor do desenvolvimento socioeconômico. Bom, para isso, lógico, deve haver uma regulação, né, que são conjuntos de regras e normas para geri-la, que pode ser diretamente pelo governo ou indiretamente por empresas privadas ou estatais. As instituições de microfinanças, as IMFS, né, elas são os principais agentes desse segmento, pois são elas que operacionalizam os serviços oferecidos pela chamada indústria de microfinanças, a saber, microcrédito, microseguro, micropoupança, etc. E com o acentuado crescimento da oferta de produtos microfinanceiros, né, as instituições de microfinanças têm buscado a sustentabilidade financeira e operacional. A fundamentação teórica, essa pesquisa ela fundamentou-se na teoria da regulação, na regulamentação do setor de microfinanças e no conceito de instituições da nova economia institucional. A teoria da regulação Stiglitz e Walsh, né? A regulamentação ela surge porque as transações econômicas geram externalidades tanto positivas quanto negativas, assim como estão sujeitas à assimetria de informações. O mercado de crédito ele é um dos quais esses problemas são muito comuns e no segmento de microfinanças, ainda que em escala menor, elas também existem os problemas de assimetria informacional, seleção adversa e risco moral. Para Pullman e Alves, a regulação ela decorre de supostas falhas de mercado e pode ser vista como um processo de emissão de normas e tudo que envolve, tais como a legitimidade do emissor das normas, a qualidade destas, a sua aceitação ou eficácia, seus efeitos, a sua utilidade ou mesmo a sua pertinência ou necessidade. Martins e Alencar, eles colocam que a assimetria de informações pode mesmo ocasionar problemas em instituições de pequeno porte, tenham repercussões sistêmicas. Os autores definem risco sistêmico como a transmissão de um choque isolado em um determinado agente ou grupo de agentes econômicos para outros participantes do mercado, sem que necessariamente o choque inicial gere diretamente efeitos reais nos demais participantes. Já Scott, para Scott, a teoria da regulação se divide em duas. A teoria do interesse público, a qual considera que a regulação deve maximizar o bem-estar social, e a teoria da regulação dos grupos de interesse, que sugere que os indivíduos formam colisões ou circunscrições para proteger e promover os seus interesses. Regulamentação da indústria de microfinanças. Regulamentar é o ato de editar as normas, enquanto regular é o processo de conduzir os agentes econômicos. Kumar ele discute a regulamentação no setor de microfinanças e faz uma distinção conceitual entre a regulamentação prudencial ou protetora e a não prudencial capacitadora ou preventiva. Enquanto a primeira preocupa-se com a segurança do sistema, assim como todos os depósitos das instituições intermediárias, e exige a supervisão de um regulamentador. Financeiro, a segunda, envolve divulgação de propriedade e controle, taxas e cotas, proteção ao consumidor ou desempenho financeiro. Já para Vento, a presença de informações assimétricas entre os depositantes de IMFS é muitas vezes apresentado como a principal razão pela qual a regulação e a supervisão das IMFS são necessárias. Na verdade, os depositantes estão expostos a risco moral devido ao risco de absorção de poupança em caso de crises de IMFs. Vogel, Gomes e Fitzgerald defendem que regulação e supervisão prudencial devem ser aplicadas apenas às instituições de microfinanças que captam depósitos por oferecerem maior risco ao público que deposita seus recursos. Assim, as que não recebem depósitos não deveriam ser regulamentadas.
com exceção das leis gerais que tratam de fraude. Lima coloca que a regulamentação do setor de microfinanças atende a 4 tipos de agentes, a saber, doadores, autoridades reguladoras, instituições microfinanceiras, as ONGs, as quais têm diferentes motivações para demandar um ambiente regulado. A caracterização das instituições de microfinanças, atualmente existem 2 tipos de instituições de microfinanças, a saber, as IMFS, de primeira linha, que atua diretamente com o cliente final, fornecendo os produtos das microfinanças, microcrédito, microseguros, etc., e as de segunda linha, que fornecem capacitação e apoio técnico e disponibilizam recursos financeiros, sob a forma de empréstimos às instituições de primeira linha, ou seja, as instituições de fomento. A abordagem metodológica, o estudo classifica-se como empírico-analítico. A pesquisa do tipo descritiva, uma vez que buscou-se identificar das principais características determinantes de um fenômeno, qual seja a regulação das instituições de microfinanças. A estratégia de pesquisa é a documental. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa do tipo quantitativa, tendo em vista que utilizou a técnica estatística regressão logística, pois a variável dependente de regulação é uma variável de natureza categórica e binária. Bom, conclusões, o estudo de método empírico-analítico de caráter descritivo teve como objetivo identificar os determinantes da regulação de instituições de microfinanças. Pretende-se com essa pesquisa, além de contribuir com discussões sobre o tema, auxiliar nas ações ou políticas voltadas para a regulação de instituições de microfinanças.